Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos fazer aqui um gabarito, né, da nossa lista de exercício, né, sobre números reais, não é isso? Então, operações aqui envolvendo os números reais, né? Bom, temos aqui, ó, calcule o valor exato de, né? 2 raios de 2 mais 3 raios de 2 menos 8 raios de 2. Bom, o que que acontece, né? Se o índice da minha raiz é o mesmo, tá? Se o meu radicando aqui também é o mesmo, então eu posso simplesmente somar, tá? 2 raios de 2, 2 mais 3, 5. 5 menos 8, tá? Vai dar menos 3 raios de 2, tá certo? Eu posso somar direto aqui, porque eu não preciso fazer nenhuma operação aqui, tá? O índice da raiz é igual, o radicando é igual, tá bom? Então, 2 mais 3, 5. 5 menos 8, 3, tá? Menos 3 raiz de 2. Eu vou fazer assim, inserir equação, tá? Eu vou colocar menos 3, e aí vou colocar aqui uma raiz quadrada de 2. É só isso, tá? Essa é a nossa resposta final, tá? Menos 3 raiz de 2 é a nossa resposta final. Vou botar um em azul, tá? Bom, 3 raiz de 5 menos 5 raiz de 5 menos 7 raiz de 5. A mesmíssima coisa, concorda? O índice, tá vendo? Os índices das raízes são iguais, os radicandos são iguais. 3 menos 5 menos 2, menos 2 menos 7, menos 9, tá? 3 menos 5 menos 2, menos 2 menos 7, menos 9 raiz de 5, tá? Não tem o que fazer, é só isso, tá? Equação menos 2, tá? 3 menos 5, menos 2, menos 2, menos 7, menos 9, menos 9 raiz de 5. Então, aqui pega aqui raiz quadrada de 5. É só isso, tá? Menos 9 raiz de 5. Menos 9 raiz de 5. Então, vamos colocar também aqui em azul, tá? Para indicar aqui. Eu não vou ficar, no final eu vou deixar tudo em azul, tá? As respostas aqui, a resposta final, tá? Não vou ficar fazendo isso agora para a gente não ficar perdendo tempo, tá bom? Bom, o que vai acontecer aqui, né? Eu vou ter que tirar o MMC, né? O meu MMC, né? Aqui vai ser, aqui, se não tem nada aqui embaixo é 1, concorda? Meu MMC vai ser 3, não é isso? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer assim, né? 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 2 vai ser 2, tá? 2π, tá? Menos, aí aqui embaixo, se não tem nada, é 1, não é isso? Dividido por 3 vai dar 3, né? 3 vezes 1, 3, 3π. Vai ficar assim, ó, olha só. Eu vou pegar aqui, inserir, equação, tá? Vai ficar assim, eu vou botar aqui em forma de fração. O meu MMC é 3, tá? 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes π, 2π. Tá? Então fica 2. O π, ele tá... Não lembro onde ele tá. Tá aqui. 2π. Isso. 2π sobre... Tá? Não, desculpa. 2π menos... aqui vai ficar 3π, tá? Se não tem nada aqui embaixo é 1. 1 dividido por 3, 3. Tá? Então vai ficar menos 3π, menos 3π, isso. Mais 1π, mais π, tá? Mais π. Mais 1π mais π, né? 1π é π, é a mesma coisa, tá? Então deixa eu dar um espaço aqui. Botar um espaço aqui para a gente poder enxergar melhor aqui. Isso. Bom, e aqui embaixo vai ficar o quê? Embaixo vai ficar 3, não é isso? O meu MMC vai ser 3, não é isso? Então, 3. Aí, como é que vai ficar? Vai ficar igual. Vou dar um espaço maior aqui, tá? Vai ficar assim, né? Eu vou selecionar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, tá? Bom, 2 menos 3, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 dividido por 3, aqui vai ficar 0, tá?
Vai ficar 0, concorda? Olha só. 2 menos 3 menos 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 vezes π, né? 0 π, tá? 0 vezes π, 0, né? 0 vezes π, 0. Dividido por 3, isso aqui vai dar 0. Tá? Isso vai ser igual a 0. Ok? Sim. Recapitulando. Menos 2π, né? Menos 3π vai dar menos π. Menos π mais π, 0. Tá? Π menos π, 0. Dividido por 3, 0. Tá bom? Resposta final, 0. Tá? Aqui eu vou aumentar isso aqui um pouquinho. Botar um pouquinho maior aqui, um pouquinho maior aqui. Pronto, para a gente poder enxergar. Então, o que vai acontecer, né? 3 raios de 5 vezes 5 raios de 5, tá? O que nós temos aqui? Nós temos 3 vezes 5 vezes a raiz de 5, raiz de 5 vezes a raiz de 5, tá? Nós temos a seguinte situação. Vou botar aqui, inserir. Aqui a equação. Eu vou pegar aqui um parênteses, tá? Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho 3 vezes 5, tá? Vezes, vou dar um espaço aqui, vezes, tá? Raiz de 5 vezes raiz de 5, tá? Então eu tenho aqui raiz quadrada de 5. Aliás, vou botar um parênteses aqui, só para a gente tentar entender o que a gente está fazendo, tá? Eu vou colocar aqui raiz quadrada de 5, tá? Vezes a raiz quadrada de 5. Vezes a raiz quadrada de 5. Isso, tá? E aí fica assim, né? Isso vai ser igual... Então, 3 vezes 5, 15, tá? Isso vai dar 15 vezes... Opa, desculpa, vezes... Raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, nós vamos ter o quê? 15 vezes 5, tá? A calculadora está liberada. Vamos pegar a calculadora. 15 vezes 5, isso vai ser igual a 375. É isso? 5 vezes 5, 25, vai 2, né? 5 vezes 1, não, está errado. Está errado. Vamos pegar a calculadora de novo. Então, 15 vezes 5. Isso, agora sim, 75. 15 vezes 5, 75, tá? Então, resposta final, 75, tá? Resposta final. Show? Bom, aqui embaixo como é que vai ficar, né? Então, menos 5 raiz de 7 vezes 7 raiz de 5. Então, mesma situação, tá? Nós vamos fazer assim. Vamos pegar aqui uma equação. Vamos pegar aqui um parênteses. Então, nós temos a seguinte situação. Menos 5 vezes 7, tá? Aí para cá a gente dá uma vezes, tá? Raiz de 7 vezes raiz de 5. Então, aqui inserir, equação. Vou pegar o parênteses, tá? Raiz de 7, raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 5. Então, pegar e inserir. Opa, já está lá, né? Já está lá. Raiz quadrada de 5. Então, vai ficar assim. Então, o que vai acontecer? Igual. Então, 5 vezes 7, 35. Menos 5 vezes 7, menos 35, tá? E raiz de 7 vezes raiz de 5 vai dar menos raiz quadrada também de 35. 7 vezes 5, 35. Não tem raiz exata, tá? Então, a nossa resposta final vai ser assim, ó. Eu vou pegar aqui, inserir, equação. Vai ficar menos 35, tá? Raiz quadrada de 35. De 35. Ok? Menos 5 vezes 7, menos 35, tá? Raiz de 7 vezes raiz de 5, 7 vezes 5 também 35. Então, menos 35 raiz de 35. Não tem o que fazer aqui, tá? Não dá para fatorar, não vale a pena fatorar, tá?
Isso aqui vai ser 2 vezes 3 vezes 5, não vai sair da raiz, não vai fazer a menor diferença. Então, nossa resposta final, menos 35 raiz de 35. Show? Bom, aqui nós temos uma distributiva, ó, raiz de 5 vezes 2 mais raiz de 5 vezes raiz de 3 sobre raiz de 5, tá? Então vai ficar assim, ó. Raiz de 5 vezes 2 vai dar 2 raiz de 5. Vou fazer assim, ó. Inserir, equação, 2, tá? Que multiplica raiz de 5. Raiz quadrada de 5. Eu sempre tenho um espaço aqui para uma questão de estética, tá? Mas isso não muda nada, tá? Mais, tá? Então, raiz de 5 vezes a raiz de 3 sobre a raiz de 5. Eu vou tentar selecionar isso aqui, ó, Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui. Então, aí aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 5, tá? Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 5, tá? Vezes a raiz quadrada de 3. Espera aí um instante, que aqui ficou... Ih, caramba. Vezes isso, tá? Aí o que que acontece, né? Isso igual. Então, vai ficar assim, ó. 2 raiz de 5. Esse raiz de 5 vai cortar com essa raiz de 5, tá? Raiz de 5 dividido pela raiz de 5 vai dar 1. Vai dar 1 vezes a raiz de 3. Então vai ficar 2 raiz de 5 mais raiz de 3. Eu vou até inclusive aumentar isso aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho para a gente enxergar melhor, tá? Então vai ficar assim, ó, 2 raiz de 5, Ctrl C, Ctrl V, tá? Mais raiz de 3, tá? Raiz de 5 cortou com a raiz de 5, 2 raiz de 5 mais raiz de 3. Não vai dar para somar, tá? Equação, raiz de 3. Então, não dá para somar porque os radicandos são diferentes, tá vendo? Eu só consigo somar se os elementos forem semelhantes. Eles não são semelhantes, então 2 raiz de 5 mais raiz de 3, resposta final, tá? 2 raiz de 5 mais raiz de 3. Não tem o que ser feito aqui. Se aqui fosse raiz de 5, aí sim. 2 raiz de 5 mais raiz de 5 daria 3 raiz de 5. Só que como é raiz de 5 e raiz de 3, eles não são semelhantes, então a gente não soma. Tá bom? Para por aqui. Vamos lá. Aqui também uma distributiva, né? Menos raiz de 2 vezes 9, tá? Aqui a gente está multiplicando, tá? Então vai ficar 9 menos 9 raiz de 2, tá? Então vai ficar assim, ó, inserir equação menos 2 raiz quadrada de 9. Menos 9, desculpa, menos 9 raiz quadrada de 2 ao contrário, né? Menos 9 raiz quadrada de 2. Ok? Mais, né? Mais, aqui, ó, tá? Menos 2 raiz quadrada de 9, mais menos 2 vezes 5 sobre menos raiz quadrada de 2. Eu vou selecionar isso aqui, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Tá? E aqui eu tenho a seguinte situação. Eu tenho menos raiz de 2, tá? Eu tenho menos raiz quadrada de 2. Vezes 5. Vamos deixar assim, para a gente poder enxergar, para a gente entender o que a gente está fazendo, tá? Eu tenho aqui, ó, menos 2 raiz quadrada, menos raiz quadrada de 2 vezes 5, tá? Sobre a raiz quadrada de 2. Aqui vai dar menos 1, tá? Aqui vai ficar assim, ó, vai ficar menos 9 raiz de 2, menos, por quê? Porque menos dividido com mais vai dar menos, tá? Vai dar menos 5, concorda? Eu tenho raiz de 2 dividido pela raiz de 2, isso vai dar 1. Só que aqui é menos, então vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 5 vai dar menos 5. Então eu vou ter menos 9, eu vou selecionar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Menos 9, menos
Vou pegar isso aqui, ó, menos, vou fazer assim, equação, menos 5, tá? Menos 9 raiz de 2 menos 5, é a nossa resposta final. Olha só, menos raiz de 2 vezes 9, tá? Aqui, ó, o chuveirinho, né? A distributiva, tá? Menos 2 vezes a raiz de 9, menos 9 raiz de 2, tá? Vou dar um espaço aqui para a gente poder enxergar. Então, menos 9 raiz de 2 mais... Aí aqui, vou aumentar isso aqui também um pouquinho, para a gente enxergar melhor. Então, aí, menos raiz de 2 vezes 5 sobre a raiz de 2, né? É multiplicação de fração, né? Numerador multiplica com numerador, denominador com denominador. Se não tem nada aqui embaixo, é 1. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, tá? Então, menos raiz de 2 vezes 5, menos raiz de 2 vezes 5, tá? Não muda nada. Bom, dividido pela raiz de 2, né? Então, ficou assim. Raiz de 2 dividido com raiz de 2 dá 1. Como aqui é menos, ficou menos 1. Menos 1 vezes 5 vai dar menos 5, tá? Então, menos 9 raiz de 2, menos 5. Não dá para subtrair, tá? Os elementos aqui não são semelhantes, tá? Se fosse 5 raiz de 2, né? Mas, né? Eu não preciso racionalizar isso aqui, por enquanto, porque eu estou fazendo... Primeiro eu faço a distributiva, depois é que eu faria, tá? A racionalização, mas enfim, não foi necessário, né? Eu consegui cortar essa raiz de 2 com essa raiz de 2, tá? Bom, resposta final, menos 9 raiz de 2, menos 5, ok? Vamos seguir. Vamos puxar para cá um pouquinho, está muito longe. Aí. Calcule o valor exato de 1 menos raiz de 3 ao quadrado. Aqui nós temos um produto notável, lembra? É o quadrado do primeiro, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É um produto notável, tá? É o quadrado da diferença de dois termos, tá? Quadrado da diferença de dois termos. Então, olha só. É o quadrado do primeiro, produto notável, né? Existe uma regrinha, né? Vamos seguir a regrinha, tá? Quadrado do primeiro, 1 elevado ao quadrado é 1. Tá? Não vou nem perder tempo em escrever 1 ao quadrado. Tá? 1 ao quadrado é 1. Tá? Menos... vou fazer assim, inserir equação. Por que eu estou colocando esse inserir equação? Por sinal de menos ficar bonitinho, senão ele fica feio a beça, tá? Menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso vai dar 2 vezes 1, 2. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Então, vou pegar aqui, inserir equação 2 raiz de 3, tá? Raiz quadrada de 3. Isso. Mais o quadrado do segundo. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai dar 3, tá? Mais, né? Mais, tá? Olha só. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, porque o 3 vai ficar elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, esse 2 corta com o índice da raiz, o que sobra? Só sobra o 3, tá? Então, o quadrado do segundo vai dar 3. Bom, aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, 1 mais 3, 4, tá? 4 menos 2 raiz de 3. Então, vai ficar 4 menos 2 raiz de 3. Eu vou simplesmente dar um Ctrl C e um Ctrl V. Tá? Então, a resposta final é 4 menos 2 raiz de 3. O que acontece? Eu não posso subtrair esse 4 desse menos 2 aqui, tá? Esse menos 2 raiz de 3 aqui, esse menos 2 está multiplicando, tá? Então, assim, não dá pra gente... Ficou feio, né? Ficou longe. Bom, problema não. Tá tranquilo. Bom. Tem jeito não. 4 menos 2 raiz de 3 é a nossa resposta final, tá? Olha só, o quadrado do primeiro menos, tá? Vou dar um espaço aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 menos, né? Eu vou até dar um espaço aqui também, ó, pronto. Para a gente poder enxergar, ó. O quadrado do primeiro,
Tá? 1 elevado ao quadrado, 1. Menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 1, 2, vezes o segundo, raiz de 3. 2 raiz de 3. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 raiz de 3, mais o quadrado do segundo. Tá? Raiz de 3 elevado ao quadrado, 3. Tá? Então ficou assim, ó, 1 menos 2 raiz de 3 mais 3. 1 mais 3, esses termos aqui são semelhantes, eu posso somar, tá vendo? Vai dar 4. Menos 2 raiz de 3. Tá? 4 menos 2 raiz de 3 é a nossa resposta final. Não dá para subtrair 4 de 2 raiz de 3. Tá? Se fosse 4 raiz de 3, daria. Tá? Não é, então deixa quieto. Aqui também nós temos um produto notável, tá vendo? Nós temos o produto, né, da soma pela diferença. Você concorda que eu posso escrever isso aqui como 1 mais raiz de 3, né? Como a soma ela é comutativa, quer dizer, como a ordem aqui não altera o resultado, né? Como a ordem aqui não importa, tá? A operação soma ela é comutativa. Então eu vou escrever assim, ó. Eu vou fazer Ctrl C, tá? Ctrl V. Eu vou colocar o 1 aqui na frente, tá? Eu vou colocar 1 mais, e aí vou tirar esse 1 daqui de trás. Eu inverti a ordem, só isso, tá? Era raiz de 3 mais 1, eu coloquei 1 mais raiz de 3, tá? Como a minha operação é comutativa, como a ordem não importa, tá? Por que eu fiz isso? Para a gente entender o seguinte, o que eu tenho aqui? Eu tenho um produto da soma pela diferença, tá? E quando isso acontece, o que eu tenho? Eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Eu tenho 1 ao quadrado é 1, menos... Vou pegar aqui uma equação. Menos o quadrado do segundo. Então, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, tá? Isso aqui é o produto notável, tá? O produto da soma. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. O produto, quando a gente fala em matemática, a palavra produto significa multiplicação, né? Então, o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Show? Então, 1 ao quadrado, 1, tá? 1 vezes 1, 1. Menos raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 elevado ao quadrado vai dar 3, tá? Então, vai dar 3. Isso vai ser igual a menos 2, tá? Inserir equação menos 2, tá? 1 menos 3, menos 2. Resposta final, tá? 1 menos 3, menos 2. Raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. Também um produto notável, né? O quadrado da soma de dois termos. Tá? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vou fazer passo a passo para a gente entender o que a gente está fazendo. Tá? Eu vou fazer assim, ó, inserir equação. Eu vou pegar aqui a potência. Aqui a potência. Dentro dessa potência eu vou pegar o parênteses, tá? E vou fazer assim. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, tá? O quadrado do primeiro, mais... Aí vem 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 2 raiz quadrada de 6, tá? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 6, tá? Então vai ficar assim, ó. Inserir equação. Vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 6, tá? Raiz quadrada de 6. Ok? Mais o quadrado do segundo, né? Então, raiz de 3 ao quadrado. Então eu vou pegar isso aqui, ó. Vou fazer um Ctrl C. Ctrl V. No lugar desse 2 aqui, eu vou botar um 3, tá? 3, pronto. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Mais o quadrado do segundo, né? Produtos notáveis, tá? Aquela regrinha de produtos notáveis, ok? E aí o que acontece? Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, tá? 2 raiz de 6 eu vou repetir. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V.
A raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é 3, tá? Mais 3, né? Isso vai ser igual... Aí aqui eu posso somar, ó, 2 mais 3 é 5, 5 mais, né? 5 mais... Aqui faltou mais, isso. 5 mais 2 raiz quadrada de 6, tá? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6, mais o quadrado do segundo, tá? E aí ficou assim. O quadrado do primeiro é 2, né? Mais, faltou um mais aqui, desculpa. Aí. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? 2 vezes 3 é 6, raiz de 6, mais o quadrado do segundo, né? Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é 3. Aí eu posso somar os termos semelhantes. 2 mais 3, 5. 5 mais 2 raiz de 6 é a nossa resposta final, tá? Bom, esse é o último, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A mesmíssima coisa, tá? 5 elevado ao quadrado é 25, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, isso vai dar 10 raiz de 5, concorda? 2 vezes 5, 10, tá? 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, raiz quadrada de 5, tá? Raiz quadrada de 5. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, desculpa que eu... Isso. Mais o quadrado do segundo, né? Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vai dar 5, tá? E aí vai ficar assim. 25 mais 5, 30, tá? 30. 10 raiz quadrada de 5, tá? Mais, né? 30 mais, olha só. Eu vou somar os termos semelhantes, tá? 25 mais 5, 30. Esse 10 raiz de 5 não soma com ninguém, não tem termo semelhante a ele. Então vai ficar 30 mais 10 raiz quadrada de 5. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Resposta final, 30 mais 10 raiz quadrada de 5. Ok? Bom, é isso, né? Eu vou deixar a resposta final em azul, tá? Vou deixar tudo azulzinho. Eu vou deixar o link desse documento respondido, tá? Na descrição desse vídeo. E vou deixar o meu e-mail também na descrição desse vídeo, tá? E aí, se alguém quiser conversar comigo no privado, tá? Pode mandar um e-mail. Se alguém quiser fazer algum comentário aqui nos comentários do vídeo, também tá tranquilo, tá? Estamos aqui à disposição, tá bom? Bom, fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.